Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar a respeito de um livro bastante famoso, já dei spoiler no vídeo de quarta passada, se você ainda não assistiu, está aqui no cardzinho, boa discussão sobre um tema polêmico, mas sim, eu estou falando de um livro bastante conhecido, principalmente porque virou filme, né? O Menino do Pijama Listrado, que eu li há uns 9, 8 anos atrás e agora retornei a ele com talvez uma outra perspectiva. E eu já digo aqui que o mais importante desse livro talvez seja a perspectiva ou as perspectivas. Tanto a do leitor, que entende da Segunda Guerra Mundial, porque nós estamos falando de quase, um século à frente. Falta um pouquinho para chegar lá, mas enfim, vocês me entenderam. E a perspectiva do narrador que acompanha um protagonista. Eu estou falando de Bruno, que apesar de não narrar a sua história, então tem esse narrador que o acompanha. Nós só sabemos do que está acontecendo a partir da visão dele. E quem é ele? Ele é um garoto de 9 anos, filho de um comandante do alto escalão do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de quase um braço direito aí, vamos dizer, do Führer, que era então o Hitler. No início do livro nós temos Bruno voltando da escola e se deparando com a sua empregada, arrumando todas as suas coisas, empacotando tudo que ele tem, porque a família vai se mudar. Ele foi pego desprevenido porque ninguém o avisou e começa a se perguntar o que ele vai fazer da vida sem os seus 3 melhores amigos, sem as ruas de Berlim pelas quais passar e ver as pessoas felizes, sem a sua casa de 5 andares. Percebemos logo de cara que é um menino bastante privilegiado e, claro, mimado. Isso se torna bastante explícito quando ele finalmente chega à nova casa, ao novo ambiente e começa a comparar tudo com a sua vida passada. Não apenas o lugar, que é totalmente triste, uma casa de apenas 3 andares, ele vive reclamando disso. Fica ao lado do que parece ser uma fazenda, então ele está no campo, é isso que ele descobre. Mas ele também começa a comparar as pessoas que ele descobre por ali. Principalmente da janela do seu quarto, ele observa pessoas que são bastante diferentes e todas elas, homens, não há mulher alguma, todas essas pessoas usam um pijama listrado. O que essa perspectiva ingênua não sabe, mas nós, leitores, sabemos, é que se trata não de uma fazenda, mas sim de um campo de concentração. E ali há prisioneiros, muitos, milhares de prisioneiros judeus. Veja só que a história da Segunda Guerra Mundial sendo recontada através de uma perspectiva infantil que nada sabe, que realmente é bastante ingênua. E Bruno vive semanas tediosas porque não tem ninguém com quem brincar. Sua irmã Gretel, ela é extremamente chata, tem 3 anos a mais do que ele e acha que ele não sabe nada da vida, então ela vive lá com as suas bonecas, até que ele decide fazer o que ele mais gosta, que é explorar, e ele vai andando, até que circulando a cerca, circundando ela, ele encontra um menino do outro lado da cerca, um menino num pijama listrado. Esse é Shimu, um judeu que tem a mesma idade do Bruno, inclusive eles nasceram no mesmo dia, então começa a comparação extremada. Até então nós tínhamos muita comparação, mas aqui nós sabemos qual que é o impacto dela. Quais são as diferenças entre esses meninos? Nós percebemos ao longo do que ele tem a nos contar, o Bruno, né, desse conhecimento, de conhecer o Shimu, que realmente são poucas coisas. Principalmente porque ele não sabe qual é a grande diferença entre ele e seu novo amigo, porque sim, ele se transforma no seu melhor amigo. Há aqui algumas inverossimilhanças no enredo, que se você encarar a história tendo em mente o objetivo dela, você deixa facilmente de lado sem problema algum. Vou citar, por exemplo, o fato de que o Bruno tem 9 anos aqui e ele sequer sabe o que significa a palavra judeu, que ele ouve os soldados falarem pela casa ali, pela nova casa. A propaganda nazista naquela época era tão massiva que eu acho um pouco difícil o Bruno não saber sequer o significado disso. Ou pelo menos nunca ter ouvido falar. Ao fato também de que é muito longe o lugar onde ele cotidianamente, quase todos os dias, encontra o Shimu. E para um garoto que é extremamente vigiado, filho de um comandante, de uma pessoa importante ali no governo nazista, isso fica também bastante esquisito, porque como que ele consegue escapar quase todos os dias sem ninguém ficar desconfiado? Enfim, alguns detalhes como esses que podem até não ser tão detalhes assim, mas esse livro teve um impacto tão grande assim em termos de reflexão que tudo isso ficou no segundo plano e creio que para
crianças, vamos dizer, para adolescentes, pré-adolescentes, esse livro assim seja uma boa pedida. É por isso que também vejo bastante muitas escolas pedindo, certo, como leitura. Alguns fatores que estão aqui, mas que não necessariamente ganham grande peso porque nós estamos sob a perspectiva de uma criança, são bastante interessantes, como o relacionamento entre esposa e marido, que aqui a gente vê sendo bastante, assim, sexista, obviamente, porque nós estamos falando dessa época, porém percebemos na personagem da mãe do Bruno quão difícil é levar adiante isso. Ela passa grande parte do enredo ou bêbada ou dormindo, que eram as formas que ela encontrava para escapar de toda essa coisa horrenda acontecendo no seu entorno. Esse não foi o único livro que eu li do escritor. Na mesma época eu li também O Garoto no Convés, que tem um tema mais marítimo, um garoto que acaba embarcando no navio e é bastante cheio de aventuras e bem grossão, na verdade. Faz bastante tempo, eu queria muito reler porque eu lembro bem pouco dele, mas lembro que eu gostei bastante. Essa é a minha recomendação de hoje. Se você ainda não o leu, faça isso. Se você gosta desse tipo de história, de perspectivas infantis, esse livro é bastante interessante e a leitura é bastante fluida, gostosa. Se ainda não for um inscrito aqui do canal, o que você está esperando? Se inscreva por aqui, assim você recebe o conteúdo em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que também é leitor e a gente se vê no vídeo de segunda-feira que vem, porque temos vídeos aqui de segunda, quarta e sexta. Um grande beijo e até lá então. Tchau, tchau!